Fala palmeirense, seja bem-vindo você a mais um vídeo aqui do MJ Alviverde. E terminou lá em Itaquera, Palmeiras 1, Corinthians 1. E cara, é impressionante como o Palmeiras esse ano não dá para esperar nada do Palmeiras contra o Corinthians, né? O Palmeiras de novo em mais um jogo, ele não conseguiu vencer o Corinthians. É impressionante como esse time nessa temporada inteira não teve capacidade de conseguir ter superioridade, cara, contra o Corinthians. É impressionante. O Palmeiras, ele até começou o jogo bem, né? Começou o jogo pressionando, né? De certo modo, o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians, né? O Palmeiras, ele foi melhor que o Corinthians o jogo inteiro, né? Teve mais finalizações, teve mais proposta de jogo, né? O Palmeiras atacou mais, só que, cara, é um time que, assim, fica ciscando, né? É aquele time que fica ciscando, não tem objetividade, né? Não tem eficiência, cara. É impressionante, entendeu? Aquela bola que o Maurício perdeu, aquele gol que o Maurício perdeu é um absurdo, cara. É um completo absurdo, né? Antes de continuar falando sobre o jogo aqui, se você tá chegando, tá? Não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui o que você achou desse empate decepcionante do Palmeiras, beleza? E porque você me ajuda bastante aqui a fazer o canal continuar crescendo. Mas, cara, voltando, a cabeça tá a mil aqui, voltando, é impressionante, cara, é impressionante, assim, é decepcionante, né, cara? É decepcionante porque o Corinthians não jogou nada, cara. O Corinthians, ele tá desfalcado, né? O Yuri Alberto não jogou, então o Corinthians nem tava com o time completo, aparentemente, né? Tinha uns desfalques ali, se eu não me engano, né? Então, assim, se o Corinthians tivesse com o time totalmente completo, o Corinthians ganhava do Palmeiras de novo, cara. O Corinthians teria vencido o Palmeiras de novo. Então, mesmo o Palmeiras começando bem lá, pressionando, cara, o time não tem eficiência, o time não consegue matar o jogo, é um time juvenil, essa que é a realidade, é um time juvenil e vem se mostrando juvenil durante a temporada inteira, cara, nos jogos grandes. Eu falo pra vocês, não se iludam vocês aí com aquela vitória mentirosa lá contra o Botafogo, sabe? Aquela vitória que caiu do céu ali porque acertou um contra-ataque, né? Ou esses jogos aí contra o Universitário, né? Vencer jogo contra o Sport em casa. Eu falo sempre aqui no canal. Você palmeirense aí, não se ilude, cara, com esse tipo de vitória. É obrigação do Palmeiras ganhar de 3-0 do Sport em casa. É obrigação. Né? É obrigação do Palmeiras se classificar contra um time fraquíssimo do Peru, que é o Universitário. Mas aí quando chega o clássico, o jogo grande, jogar contra o Corinthians, o time faz isso, cara. Mais um jogo que os caras não conseguiram vencer o Corinthians, não tiveram superioridade, enfrentando um Corinthians, como eu tô dizendo aqui, que não estava completo e não jogou nada. O Corinthians não jogou nada. O Corinthians fez um jogo ruim, fez um jogo fraco, jogando em casa, e o Palmeiras não teve a malícia, né? Não teve a malandragem ali e a experiência de aproveitar isso. É um time juvenil, cara. É um time juvenil. O time melhorou, sim, com o Flávio, com o Vitor Roque. Eles jogando juntos melhorou o time. Mas ainda falta muito, cara. Falta muito. Me preocupa de verdade esse time contra o River Plate. Me preocupa esse time lá na Libertadores, ou mesmo que consiga passar do River, me preocupa mais ainda esse time enfrentando um São Paulo, fazendo um choque rei aí numa possível semifinal de Libertadores. Me preocupa muito, cara, porque é um time juvenil, entendeu? Então, assim, o que foi o Palmeiras esse ano contra o Corinthians, né? Perdeu no Allianz Parque, na realidade lá na primeira fase do Paulista, foi a mesma coisa, fez um jogo melhor, jogou melhor e não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer, empatou em 1-1, depois perdeu no Allianz Parque, no Paulista, no primeiro jogo da final, empatou o jogo de volta e perdeu o título pro Corinthians, tirou o Corinthians da fila. Depois na Copa do Brasil, antes da Copa do Brasil, ganhou aquele jogo lá na Arena Barueri, verdade, pelo Campeonato Brasileiro, um Corinthians totalmente de ressaca, né? Um Corinthians totalmente desinteressado do jogo, e aí o Palmeiras venceu. Enfrentando o Corinthians de ressaca do título paulista, depois acabou perdendo os 2 jogos da Copa do Brasil e foi eliminado de forma inédita para o Corinthians e agora empata lá em Itaquera. Então assim, o Palmeiras não vence lá. Qual foi a última vez que o Palmeiras venceu lá? É 2022, né? Se eu não me engano, cara. Pô, gente, 2022, cara. O Palmeiras venceu a última vez o Corinthians em 2022, que foi aquele jogo que foi 1-0, que foi um gol contra ainda, tá? Foi um gol contra ainda em 2022.
Entendeu? Então, assim, a gente tá falando de 3 anos, cara. 3 anos que o Palmeiras não consegue vencer o Corinthians em Itaquera. O Corinthians vai no Allianz Parque e vence o Palmeiras. Então, assim, esse ano realmente o Palmeiras não vai enfrentar mais o Corinthians. E esse ano, cara, olha, do derby, assim, é um ano pra se esquecer, de verdade. É um ano, assim, um pesadelo mesmo. Foi um ano, filme de terror entre Palmeiras e Corinthians, né? Pra mim e pra nós palmeirenses. É um filme de terror, cara. Esse ano, Palmeiras e Corinthians foi um filme de terror. Foi um ano que o Palmeiras não conseguiu ter superioridade contra o Corinthians em momento algum, né? Foi eliminado de uma Copa do Brasil, perdeu título paulista, tirando o Corinthians da fila, e perdeu no Allianz Parque várias vezes, né? E não conseguiu vencer o Corinthians lá, venceu um jogo na Arena Barueri. Então, assim, ainda enfrentando um Corinthians desinteressado de ressaca. Então, assim, falando do jogo, né? Tentar falar um pouco do jogo aqui. O Palmeiras, ele fez um jogo melhor, cara. O Palmeiras jogou melhor, sim. O Palmeiras fez um jogo superior ao Corinthians, teve volume de jogo, mas, cara, é aquela coisa assim, como eu tô dizendo pra vocês, é um time juvenil, é um time que perde oportunidade pra caramba, que não consegue acertar o último passe. Eu tava assistindo o jogo e chega um momento que começa a irritar. Você começa a ficar irritado com o Palmeiras começa a te irritar, porque você tá vendo que dá, cara, você tá vendo que é possível, que dá pra vencer o Corinthians lá. Você tá vendo que o Palmeiras tem condições de vencer ali o jogo e os caras não conseguem, cara. Os caras não conseguem acertar o último passe, os caras não conseguem finalizar corretamente no gol, os caras não conseguem acertar um cruzamento. Teve uma jogada ali que o Flaco, ele me deixou louco de raiva, cara, porque ele podia tocar a bola pra trás ali, eu nem lembro quem tava do lado dele, ele preferiu chutar a bola de qualquer jeito pra área, a bola saiu pela linha de fundo e foi tiro de meta pro Corinthians, cara. Então, assim, não dá, é um time que não sabe matar o jogo, sabe? Aquele time que não tem malandragem, que não tem malícia, que não tem aquele cacoete, né? Os caras não sabem matar o jogo, não sabem decidir o jogo e vencer. Os caras não conseguem. Totalmente juvenil, entendeu? Então o Palmeiras ficou lá o jogo inteiro, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, jogando melhor, atacando, tendo oportunidades de contra-ataque e os caras sempre errando. Como eu falei, aquela bola do Maurício é um absurdo, cara. É um absurdo. E o Maurício também, vou falar a real, cara, não tá jogando nada, cara. O Maurício, eu gosto até dele e tal, mas ele não tá jogando nada, o Maurício. Não tá jogando nada. O Aníbal também fez umas jogadas juvenis agora. Teve um lance ali que o Memphis foi muito mais inteligente do que ele. Porque o Memphis, ele segura a bola ali, agora no final do jogo, pra esperar o Corinthians chegar, e aí ele chuta a bola ali, ele vai tentar passar passar pelo Aníbal, né? E o Aníbal, na ingenuidade, põe o pé na bola, dá a lateral pro Corinthians, que é o que o Corinthians queria, cara. O Corinthians queria exatamente o lateral pra amarrar o jogo e dar uma segurada no ímpeto do Palmeiras, porque o Palmeiras estava pressionando no final do segundo tempo. Então, assim, os caras são totalmente juvenis, cara. É só você ver o que o Aníbal é um cara totalmente juvenil. É só você ver o que ele fez contra o Corinthians. O Aníbal, ele nem deveria estar jogando, entendeu? Ele nem deveria nunca mais jogar contra o Corinthians. Depois do que ele fez na Copa do Brasil, que ele prejudicou o Palmeiras, onde ele deu aquela cabeçada no jogador do Corinthians, que de forma totalmente inexplicável aquilo que ele fez, prejudicando o Palmeiras. Então você vê que o Aníbal ali, em jogos de Palmeiras e Corinthians, ele é um cara totalmente juvenil também, entendeu? O Facundo, ele entrou no jogo, né? Ele entra no jogo no segundo tempo e, cara, você vê que é um jogador que não acrescenta em nada, né? O Facundo é um jogador que não altera totalmente nada o jogo, né? Uma contratação totalmente errada, equivocada do Palmeiras, né? É um jogador ali que entra e você vê que ele não consegue jogar, cara. Ele não consegue acertar uma jogada, né? Por isso que eu tô falando, o final do segundo tempo aqui, eu tava me irritando ver o Palmeiras jogar. O Evangelista, ainda bem que chegou o Andrés Pereira. Ainda bem que o Andrés Pereira vai pôr esse cara no banco. Porque o Evangelista é um cara que... O cara não altera nada no jogo, cara. O cara não altera nada, absolutamente nada no jogo. Entendeu? Quem que eu tô gostando de ver jogar? O Vitor Roque, cara. O Vitor Roque é um cara que eu tô gostando. O Vitor Roque melhorou muito. O Vitor Roque, ele inferniza o marcador. É difícil marcar ele. Ele é forte, ele é dedicado. Ele tem muito ímpeto, né? Ele é um cara que ele toda jogada ele dá o máximo, né? Então o Vitor Roque melhorou muito. O Vitor Roque
é um cara que eu tô gostando de ver jogar e tal. Eu acho que o Felipe Anderson fez um jogo razoável também, mas assim, o time, ele ainda, como equipe, ele é juvenil, ele ainda não funciona, ele tem muitos problemas, né? E aí quando você chega quando você tem um jogo como hoje, um jogo grande, né? Um jogo que você precisa matar o jogo, os caras não conseguem. Então, assim, é um resultado totalmente decepcionante, cara. Até porque, se não me engano, o Flamengo não venceu, né? Se eu não me engano. Então, assim, é um resultado totalmente decepcionante. Os caras não conseguem vencer o Corinthians, é impressionante. Por isso que eu tô falando, esse ano de 2025, nós palmeirenses, se a gente pensar em Palmeiras e em Corinthians, pensar em derby, a gente tem que esquecer esse ano, porque é um ano, assim, para apagar da história do derby pra gente. Pro corintiano, eles vão curtir, vai fazer parte assim, do imaginário, né? Vai ser um ano que o corintiano vai curtir muito, porque teve superioridade contra o Palmeiras o ano inteiro, mas pra gente palmeirense é um pesadelo, cara. É um ano, assim, um ano decepcionante, um ano péssimo, cara. Entendeu? Então, assim, o Palmeiras empatou o jogo, perdeu a oportunidade de fazer 3 pontos, né? E por isso que eu falo, por isso que eu ainda não boto muita fé no Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Eu ainda não boto muita fé. Eu acho que o Palmeiras vai ficar ali brigando, vai ficar ali em cima, mas eu acho que esses tropeços bobos que o Palmeiras faz, né? Como, por exemplo, empatar com o Vitória, né? Como o Palmeiras fez. O Palmeiras teve a capacidade de empatar com o Vitória, gente. O Vitória tomou 8 do Flamengo. Vocês têm noção disso? O Vitória tomou 8 do Flamengo e o Palmeiras empatou com o Vitória. Né? Então, assim, na realidade quase perdeu do Vitória, né? Quase perdeu do Vitória. Caçou um empate heróico contra o Vitória, né? Então, assim, esses tropeços são muito bobos, né? Eu acho que o Palmeiras vai ter aí que tentar fazer um 2021-2, né? Aquele ano que tava tudo indo por água abaixo, o Palmeiras perdendo tudo, e aí acabou dando certo a Libertadores, aos trancos e barrancos, foi passando e acabou dando certo. Eu acho que é o que o Palmeiras vai ter que fazer, porque... cara, eu não sei vocês aí, mas olha, de verdade, esse tipo de jogo me cansa, cara. Eu já tô cansado do Palmeiras contra o Corinthians esse ano, ainda bem que acabou, de verdade. Ainda bem que não tem mais derby esse ano, que não tem mais Palmeiras e Corinthians, porque, olha, cara, é foda o que o Palmeiras protagonizou esse ano contra o Corinthians, viu? E sinceramente, é aquela coisa que eu falo, enquanto esse time ele não aprender a ser cascudo, esse time não criar uma casca, que esse time não criou uma casca, né? É um time muito novo, né? Um time que acabou de ser montado, esse time ainda não criou uma casca, é um time juvenil, né? É só vocês olharem o final do jogo, né? O que eles fazem nos finais de jogo contra o Corinthians. Então, enquanto esse time não criar uma casca, vai ser complicado. E vocês veem o final do jogo? Vocês reparam o que os jogadores do Palmeiras, eles protagonizam sempre ao final dos jogos contra o Corinthians? É sempre uma broderagem, né? Os caras ali amigão, dando risadinha, se abraçando. Então, assim, não dá. Os jogadores estão ali jogando como se fosse mais um jogo, se abraçando, amiguinho, dando risadinha. Não tem condições, gente. O Abel, antes do jogo, ele chegou ali numa coletiva pré-jogo e falou que seria só mais um jogo. Eu quero ganhar o jogo, mas é só mais um jogo. Não, cara, não é só mais um jogo, cara. Não é só mais um jogo. É um campeonato à parte, cara. Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras é campeonato à parte. Não é só mais um jogo, entendeu? Não é só mais um jogo. Isso é completamente errado. O nosso treinador falar uma coisa dessa, não é só mais um jogo, cara. Tá errado falar isso. Mas é aquela coisa, não tem cobrança no Palmeiras. Ninguém vai cobrar ele, ninguém vai falar nada pra ele, entendeu? Mas não é o que deveria acontecer. É completamente errado o nosso treinador falar isso. Não é só mais um jogo, entendeu? Mas fazer o quê? É a maneira que o Palmeiras é hoje, né? É a maneira que o nosso treinador enxerga as coisas, que a diretoria do Palmeiras enxerga as coisas. Eles acham que Palmeiras e Corinthians é só mais um jogo, né? É só mais um jogo. Fazer o quê, né? Se eles pensam isso, quem sou eu para tentar falar alguma coisa, né? Eu sou apenas um cara aqui, um comunicador, um cara com um canal para falar de Palmeiras, para comentar sobre Palmeiras, né? Se eles acham isso, o que eu posso fazer, né? Eu só lamento. Eu lamento, como palmeirense, ter que ver o Palmeiras
não conseguir ganhar um bendito de um jogo contra o Corinthians, porque os próprios caras que estão lá acham que é só mais um jogo. A gente quer ganhar e tal, mas é só mais um jogo. Então beleza, vou falar o quê, né? Mas é isso, palmeirense. Eu tô bem de saco cheio depois desse jogo aí, bem decepcionado. Eu acho que o Palmeiras precisava muito ter vencido esse jogo. Era importante ter ganhado esse jogo e ganhado bem, na realidade. Ter vencido o Corinthians lá na casa deles e até para ganhar uma confiança pro restante da temporada. Mas o Palmeiras não teve capacidade. É um time juvenil. É um time que os caras ficam se abraçando ali no final do jogo. Entendeu? Você vai esperar o quê disso? E o treinador falando que é só mais um jogo. Esse time ainda precisa pegar casca. Esse time precisa ainda passar por algumas situações para ver se esses caras eles ganham um entrosamento melhor, entendeu? Ainda falta muito. Esse time ainda não tem eficiência, não sabe matar jogos. Ainda falta muito. E isso me preocupa para Libertadores, porque eu não tô nem preocupado com o brasileiro, para falar a verdade. Eu acho que o Palmeiras tem que mirar na Libertadores e o Palmeiras precisa, esses caras precisam ter mais casca, cara, para eles poderem brigar por essa Libertadores. Até porque o Palmeiras corre risco de cruzar com o São Paulo e seria um confronto dificílimo por conta da rivalidade, beleza? Mas é isso, cara, nem vou falar mais muita coisa aqui, porque já falei o que eu acho que eu tinha que falar. Foi um jogo aí onde o Palmeiras poderia ter vencido, ele foi melhor, mas é o que eu falei. Time juvenil, beleza? Obrigado aí por você que assistiu o vídeo até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você é inscrito, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo. E se não é inscrito, se inscreve, me ajuda bastante aqui a continuar fazendo o canal crescer. E eu quero também saber um pouco da sua opinião aí, do que você achou desse jogo decepcionante, esse empate lamentável do Palmeiras. E o fato do Palmeiras ter feito 2025 completamente tenebroso contra o Corinthians, beleza? Até o próximo vídeo aí pra você, palmeirense, e avante palestra.